É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Estarmos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 4 de setembro. Você que está conosco nesta manhã, continue com seu coração aberto para ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra a Palavra, falando sobre Jesus, o nosso Salvador. E também a conclusão do Salmo 23. Nós estamos trazendo lições do Salmo 23 para a meditação de todos que estão conosco. Queremos lembrar a todos os irmãos e amigos que o nosso programa está sendo exibido também no YouTube. Se você ainda não fez a sua inscrição, dê o seu likezinho no sininho e se inscreva no YouTube, passe a ser também um assistente, divulgue para que outros parentes, amigos e vizinhos nos acompanhem. Muita gente perguntou se o programa saiu do ar. Nós deixamos de exibir o nosso programa na TV, no canal
TV Maior, Canal 11, por conta dessa situação que se abateu sobre todos nós e as dificuldades não deu para a gente continuar naquela emissora. Mas nós estamos na TV Master, TV a cabo, canal 20 e também no YouTube. Então você pode nos acompanhar e nos seguir todos os dias de segunda às sextas-feiras. Sem perda de tempo, fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema Jesus é o nosso Salvador. No mundo inteiro, os cristãos estão celebrando o Natal de Jesus Cristo. Esta festa feliz que reúne as famílias, que congraça as pessoas numa união fraternal. É a festa mais alegre, mais festiva do cristianismo, porque retrata a entrada do Filho de Deus na nossa história. O Verbo se fez carne. Quando Jesus nasceu, houve uma grande alegria entre o povo. Deus foi exaltado nas alturas e a paz se estabeleceu entre os homens. Esta festa é tão maravilhosa que ela foi interpretada pelo anjo ao comunicar aos pastores de Belém. Eu trago para vocês uma boa notícia de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Natal é muito mais do que apenas um encontro de famílias. O Natal é muito mais do que apenas festas, presentes, celebrações. O Natal é a vinda do Salvador para nos resgatar do pecado. Jesus Cristo é o Salvador, só Ele é o Salvador. Ele é a porta do céu, Ele é o caminho para Deus. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele é aquele que veio para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar a vida eterna. Jesus é o Messias de Deus, o prometido de todas as nações. Ele veio para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para nos dar um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano do universo. Hoje você pode celebrar o Natal de uma maneira plena e maiúscula, celebrando Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Ironicamente, Elias disse, bom, vocês já que passaram o dia e nada aconteceu, agora eu vou clamar. E assim que ele clamou, Deus fez cair fogo do céu e consumiu o holocausto. E todo o povo clamou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquilo foi um refrigério para o profeta Elias. Jó é um grande exemplo. Homem riquíssimo, perdeu tudo. Ficou pobre, uma mão na frente e outra atrás. A mulher achou pouco, homem, amaldiçoa esse teu Deus, Geraldo, e morre. Não vale a pena você continuar. E o Senhor disse, tu falas, através de Jó, tu falas como uma louca mulher. Nós não recebemos também as dificuldades, ou não passaríamos também por tribulação, só receberíamos benesses de Deus. Não receberíamos também o mal. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmã Isabel, irmã Leda. E aí, nós queremos aproveitar e dizer que Jó fez e mostrou que mesmo naquela circunstância que ele se encontrava, pobre, doente, ouvindo a mulher dando conselho de louca, mas para Jó era refrigério, irmão Antônio. Aquilo era refrigério. Fabrício,
Salmo 119, versículo 67. O salmista diz no verso 71, 67, antes de ser afligido andava errado, mas agora eu passei a conhecer, eu passei a conviver com o Senhor, e hoje eu aceito. Verso 71, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Irmã Salete, eu não estou citando o nome de todos, porque não estou identificando, só quando eu identifico eu gosto de citar. Agora tem um fato aqui engraçado, irônico. Nos dias do rei Nabucodonosor, que tinha feito uma estátua para aquele que se curvasse diante dele, quando os instrumentos tocassem, esses seriam preservados, como hoje a gente pode até estar prestes a passar por uma prova de fogo como essa. Mas tinha 3 moços que não se encurvou diante daquela estátua. E esses moços foram lançados numa fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Eu nunca ouvi dizer, irmão Geraldo, que fogo traga refrigério. Eu não conheço. Você conhece? A pessoa está dentro de uma fogueira e ter refrigério? Isso não existe. Alguns podem até dizer isso é uma utopia. Isso não pode acontecer. Mas o rei Nabucodonosor disse, não foram 3 homens que nós colocamos lá? Eu estou vendo 4. Nem fogo queimou as vestes dele, e quando eles saíram, nem cheiro de fumaça havia em suas vestes. Isso é refrigério. Refrigério da alma. Mesmo em meio à fogueira, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio à fogueira. Como Policarpo, um dos líderes da igreja, na história da igreja, morreu publicamente queimado numa fogueira. Mas para ele, eu acredito que ele se sentiu como refrigério. Jeremias nos calabouços, estava lá testemunhando. Daniel, outra história até num certo sentido engraçada. E aliás eu quero até dizer aqui que eu já vi algumas estampas de alguns artistas que criaram a seguinte figura. Colocaram um personagem representando Daniel e vários leões deitados, famigerados, com fome, mas a figura nos dá transmite essa seguinte mensagem: Daniel deitado, tendo como travesseiro os lombos de um leão. Isso não é engraçado? Para Daniel, aquela cova dos leões foi um refrigério. Estão entendendo o que é refrigera a minha alma? Não é só sombra e água fresca, não. É crise, é dificuldade, são problemas, são adversidades. A gente tem que entender isso. Eu passei a entender isso depois que refleti profundamente sobre essa expressão, refrigera a minha alma. Passei muito tempo meditando, o que é que Davi quis dizer refrigera a minha alma? Porque na concepção de muita gente, triunfalista, que crê no evangelho da confissão positiva. Tem muita gente confessando essa chamada confissão positiva, dizendo, não, praga nenhuma vai atingir a minha tenda. Se você lesse Eclesiastes capítulo 9, você ia mudar de ideia. Porque o que sucede ao ímpio, sucede também ao servo do Senhor. Agora, há uma diferença muito grande. O servo do Senhor tem outro comportamento. Ele sente a sua alma refrigerada. Sua alma é refrigerada. Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2, isso aqui é fantástico, isso aqui. Olha o que Isaías diz, o Senhor diz através de Isaías no capítulo 43, versículos 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso aqui é refrigério. Irmão Antônio Rui, isso aqui é refrigério. Irmão Paulo, refrigério para a alma. Querem refrigério para a sua alma. Por isso que, no mesmo livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, tem uma promessa gloriosa do Senhor, e que bendiga os que viveram desde o início da história da criação, e que tiveram o Senhor como refrigério da alma. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade, presta atenção, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isso aqui é refrigério, Luísa, para a alma. Isso aqui é refrigério, diácono Rodolfo, para a alma. Lancaster, isso aqui é refrigério para a tua alma. E aí, é por isso que nós vamos encontrar também no livro de Ageu, Ageu capítulo 2, versículo 19, o Senhor dizendo o seguinte: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Isso aqui é promessa de refrigério. O mesmo aconteceu também com Abacuque. No capítulo 3, versículos 17 a 19. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das corças, os das servas ou corças, e me fará andar sobre as minhas alturas ou altaneiras. Ele transformou isso assim num cântico. Lembra-se de Paulo e Silas? Estavam presos, confinados, não porque tivesse cometido algum crime, presos simplesmente por causa do nome de Jesus. Mas diz a palavra de Deus, Fabrício, que à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Irmão Cesário, isso é refrigério. Não importa a situação. Nós cantamos até um corinho aqui na igreja: não importa as circunstâncias, não. Irmã Jaqueline, não importa. Aliás, eu quero até aqui ressaltar que eu tomei conhecimento esta semana, através do seu esposo, que Deus abriu uma porta. Veja, numa época de tanta crise, tanta gente desempregada, Deus dá um emprego federal a essa irmã. Levanta aí a mão aí, irmã, fica em pé. Um emprego federal, numa situação dessa, isso é refrigério. Refrigério para a alma, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às adversidades, mesmo em um problema de desemprego, de miséria, de fome, de crise. Isso é refrigério. Irmã missionária, irmã Aurizete Nóbrega, isso é refrigério. Lembra-se que Jesus falou lá em João 16,13: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Em meio à tempestade, Jesus estava dentro do barco. Fora da tempestade, numa outra ocasião, havendo tempestade, Jesus estava fora do barco, mas Ele veio ao encontro dos apóstolos. E em ambas situações, o Senhor os livrou de morrerem por naufrágio. Isso refrigera a minha alma, irmã Vilani. A gente tem que ter essa ideia maluca que está na cabeça de muitos cristãos, que refrigério da alma é sombra e água fresca. Não, senhores. Refrigera a minha alma, presbítero Sebastião. É mesmo em meio, não importa as circunstâncias, eu vou estar sempre
contando com a presença do Senhor. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: todas as coisas cooperam, todas as coisas corroboram, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. Quando Paulo disse lá em Filipenses 4:12, posso todas as coisas naquele que me fortalece, esse versículo tem que ser lido com todo o seu contexto. Paulo disse que havia passado por necessidade, privação, tinha nudez, tudo, mas ele ainda continuava dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, meus irmãos, refrigera a minha alma. Tem muita coisa que a gente poderia ilustrar aqui. Eu estou já com poucos minutos e eu vou ter que correr. Correr, que eu digo, ganhar tempo. Se você ler na carta do escritor sagrado aos Hebreus, quando você lê no capítulo 11, você vai ver a galeria dos heróis, que mesmo em situações as mais difíceis que um cristão possa passar, eles se sentiam um verdadeiro refrigério. É porque a leitura é longa, mas eu vou ler apenas alguns versículos sobre esses heróis. Alguns apagaram a força do fogo, como a gente viu o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu estou lendo capítulo 11 de Hebreus, versos 34 em diante. Alguns apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos de estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, pasmem, serrados pelo meio. Irmã Cristiane, imagine uma serra de Solimar, uma serra serrando pelo meio um corpo humano. Alguns foram serrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Só até aqui. Isso aqui, irmã Verônica, era refrigério. Irmã Terezinha, refrigério. Refrigério. Refrigério não significa, repito, sombra e água fresca. É isso aqui. Eu estou terminando com a citação do livro do Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e 14. Nós encontramos nesta escritura o que vai acontecer com as almas daqueles que passarem pela grande tribulação. Capítulo 7, versos 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram, Joãozinho? Ele responde no verso 14: eu lhes disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui, esses perderam a vida por causa do nome de Jesus, que representava refrigério, irmã Raimunda, refrigério para a sua alma. Capítulo 20, versículo 4, do livro do Apocalipse ainda encontramos uma outra situação em que o povo estava vivenciando. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Pasmem! E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui, irmã Vilani, foi refrigério
Irmã Wilma, foi refrigério. A gente precisa de entender o que é refrigério, o que é refrigerar a alma. E para concluir, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, todo aquele que não veio aquele que pode lhe dar refrigério para a alma, mesmo que seja ao ponto dele até morrer e pagar um preço com a sua própria vida. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, aqueles que desprezaram aquele que pode nos dar refrigério para a alma, eles vão pagar um preço caríssimo, uma eternidade sem Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Por isso que lá em Jesus fala, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, irmão Pedrosa. Uma alma. Jesus, quando contou a parábola das ovelhas perdidas, e a gente vai chegar lá quando a gente tiver mais na frente desse Salmo 23, ele disse que uma das ovelhas, uma única, tinha se perdido, mas o pastor foi lá até que encontrou aquela ovelhinha e trouxe. Se alegraves por um, o céu se alegra em festa por um pecador que se arrepende, do que 99 que não precisam ser perdoados ou justificados. Terminando esse sermão, eu quero fazer uma pergunta a você que está em casa ou você que esteja aqui. A sua vida, irmão Pedrosa, tem representado refrigério quando as coisas estão negativas? Lembre-se de uma coisa: Deus é o único, Pedrosa, que tem capacidade de tirar força da fraqueza e doce do que é amargo. Só Deus faz isso. Só Deus. E isso se transforma ou se torna, como diz aqui, né, no texto que nós estamos trazendo em apreço, refrigério para a alma. Acredito, telespectador, que você foi profundamente abençoado e edificado através desta palavra. Estamos chegando ao término do nosso programa, lembrando a todos que ainda não visitaram a nossa igreja depois desta quarentena, que ainda está com essa flexibilidade aos idosos e pessoas de risco. A nossa igreja está realizando culto de oração sempre às terças-feiras. Às quintas-feiras nós temos transmissão online, aos domingos pela manhã escola dominical, de 9 às 10h30, e de 18 às 19h30, aos domingos à noite. Então você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Faça-nos uma visita, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ali naquele giradouro do centro da Avenida Brasília. Lembre-se de usar a sua máscara de proteção facial, leve um recipiente com água e nós esperamos estarmos juntos ali para a realização de mais um culto de louvor, de prestarmos culto de adoração a Deus em toda a nossa comunidade. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.